pessoal, vamos lá, vamos começar. O pessoal tá chegando, tô vendo que tem gente entrando aqui. Acho que para a gente respeitar quem já está aqui com a gente. Primeiramente, obrigada, boa noite aí pela presença de todos. Caio, obrigada pela sua presença aqui no nosso primeiro Compartilha. Qual que é a ideia desse movimento? É a gente falar um pouco, trocar práticas, né, boas práticas. Então, é um momento aberto, é um momento de benchmark mesmo. A gente quer escutar um pouco o Caio aí falar sobre a experiência que ele teve aí, o case que ele teve com o onboarding. E a ideia é que periodicamente a gente lance aí novos temas, novos cases. Então, se as empresas também, se vocês têm aí cases que vocês querem divulgar com a gente, fiquem à vontade. A ideia é que a gente crie esse movimento mesmo, aberto, para que RH possa falar um pouco sobre os seus cases e assim a gente trocar as melhores práticas. Então, esse é um momento rápido, 1h aí, 15, rapidinho, para a gente falar um pouco sobre as boas práticas e esse primeiro movimento. A gente convidou o Caio da Bayer para falar sobre o onboarding. Caio, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, então? Oi? Eu vou projetar aqui a minha tela, gente. Eu prometo, eu não gosto muito de projetar a tela, essas coisas, mas eu vou ser bem rápida para a gente falar um pouquinho o que é onboarding, o que a gente está pensando aí sobre o movimento e como é que a gente vai estar organizado nessa 1h15, tá? Para quem não me conhece, eu não me apresentei. Eu sou a Vanessa, eu sou a sócia-diretora aqui da Ecântica Learning Lab. A Ecântica é uma unidade do ecossistema da Ecântica responsável por experiências de aprendizagem, tá? Então, estou vendo que tem alguns clientes nossos aqui que já conhecem, quem não conhece depois pode nos chamar aí para conhecer um pouquinho mais. Não é o objetivo hoje a gente ficar falando um pouco da Ecântica, mas sim a gente trocar experiências. Como é que vai estar dividido o nosso tempo? Eu vou falar rapidamente sobre o onboarding, sobre a importância do onboarding. E quando eu falo rápido, quem me conhece sabe que eu sou bem rápida mesmo. Aí eu passo a bola para o Caio. O Caio vai contar o case dele, vai contar um pouquinho de como é que foi essa construção. E aí a gente volta nos 10, 20 minutos finais aí para que vocês possam fazer perguntas, né? Porque eu acho que esse é o grande objetivo de vocês estarem aqui com a gente. E quem ficar até o final, a gente vai mandar vai sortear aí um brinde que a gente pensou para vocês nesse momento. Então a ideia é que vocês fiquem com a gente até as 8h15 e a gente no final aí vai sortear. A Natália está aqui para fazer esse sorteio com a gente. Ela vai sortear aqui os nomes, a gente vai sortear pelos nomes que estão escritos aqui no próprio chat, tá? Então, se vocês puderem até mandar o nome de vocês para a gente poder renomear aqui no usuário, para que a gente possa aí fazer esse sorteio no final, depois aí das perguntas, tá bom? E aí, depois, no final, a gente abre perguntas e aí a gente levanta também um pouco do que vocês querem ouvir no próximo Compartilha. A gente já tem aí alguns clientes engatilhados para falar, alguns temas, mas a gente também quer ouvir um pouco de vocês, o que vocês esperam para esse próximo tema. Fechou? Vamos lá, sem eu ficar falando muito, que eu falo que eu não gosto de falar, mas no final eu falo até não querer mais. Vocês estão vendo já a minha tela? Ainda não. Não? Tá bom. Compartilhar. Nada ainda? É porque Nada ainda. Tá bom. Bom, então eu vou configurar aqui, porque como é Apple, o Mac, eu não estou conseguindo compartilhar. Caio, vamos então começar contigo, pode ser? Claro. Ô, Van, se você quiser, eu abro aqui também. Tá. Como você preferir. Tá, não, deixa o Caio começar, enquanto isso eu vou configurando aqui. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje e compartilhar esse case que deu o que falar lá nos anos de 2016, 17 e 18, que foi o case de onboarding digital da Bayer. E quando a Van fez esse convite, é muito interessante de ver
que esse ainda é um tema muito em pauta nas organizações e, de certa forma, infelizmente, ainda é novidade para muitas organizações. Como você estrutura um onboarding que leva em consideração a experiência daquele candidato que agora está virando colaborador. Então, é um tema que ainda é muito importante que a gente continue falando para inspirar, para compartilhar conhecimento e para que as empresas possam, de fato, pensar de uma maneira um pouco mais estratégica em como fazer esse processo, que não é simples. É um processo que pode levar aí pelo menos os 3 primeiros meses do novo colaborador na organização. Antes da gente entrar no case, queria me apresentar. Então, para quem não me conhece, é Caio Cruzeiro, prazer. Eu tenho 15 anos de experiência, moro aqui em São Paulo hoje. Como podem ver, né, meio nerd, né, um Baby Yoda ali atrás, guitarras. Então, um pouco também aí dos meus hobbies. Nesses 15 anos, eu trabalhei boa parte desse tempo em RH e costumo dizer que continuo trabalhando mesmo tendo saído oficialmente do RH, já vou falar um pouco sobre isso. Eu comecei a carreira muito cedo, comecei a trabalhar em RH com 15 anos, e aí eu trabalhei tanto em recrutamento e seleção raiz, então indo desde divulgar a vaga em plaqueiro no centro da cidade, divulgar a vaga na rádio, assim, então coisas bem raiz, mas eu estou falando de 2011, não é tão longe assim, e a gente tem que lembrar também que o nosso país tem realidades muito diferentes, dependendo das posições que a gente trabalha enquanto recrutador. E tive a oportunidade de trabalhar em consultoria, inclusive consultoria de treinamento, bem no começo da minha carreira. Trabalhei em transportadora, na parte de recrutamento, e tem 10 anos que eu estou na Bayer. Então, eu comecei na área de recrutamento e seleção, trabalhando não só com posições, e aí eu ia de posição desde estágio até vaga de diretoria, trabalhei com todos os negócios da Bayer. Vou falar um pouco também sobre a estrutura da Bayer. E eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos projetos interessantes, porque era uma estrutura bem enxuta, global, então tudo que era projeto global caía no meu colo. E foi uma experiência, assim, de 20 anos em 5 anos, basicamente. Eu tive a oportunidade de estruturar e lançar modelo de competências, sistemas de talent acquisition, estruturar job board para postar vaga. Trabalhei também com toda a reformulação do onboarding. Trabalhei especialmente também com a transformação do modelo de recrutamento e seleção no modelo de talent acquisition. Depois, fui trabalhar com treinamento, aí mudei de área dentro da Bayer, fui trabalhar com universidade corporativa, com inovação, trabalhar com líderes, né, então desenvolvimento de líderes, academia de liderança. E aí, em meados de 2018, me tornei líder das áreas de talent acquisition e treinamento e desenvolvimento. E depois de um ano, mais ou menos, veio, né, a fusão de 2 planetas, que foi a aquisição que a Bayer fez da Monsanto. Então, também participei ativamente desse projeto, né, inclusive trabalhando no onboarding dos colaboradores que estavam chegando da Monsanto para a Bayer. E depois desse tempo todo, já estava no meu plano de desenvolvimento individual, uma passagem pelo negócio, me convidaram para ir para o negócio, e eu fui para o negócio agro da Bayer, que é onde eu estou há 3 anos. Então, eu saí do RH e eu fui para a estrutura de supply chain, que no caso da Bayer é uma pequena estrutura de quase 3 mil pessoas na América Latina. Então, eu fui convidado para assumir a área de capability building e reformular a estrutura de educação corporativa para supply chain. Então, aí a gente foi trabalhar com universidade corporativa, com agilidade, e na época eu tinha uma equipe incrível, né? Então eu também aprendi muito a questão de trabalhar com ágil com eles. E estamos hoje trabalhando há 3 anos usando o ágil. No último ano fiz mais uma movimentação e hoje eu estou numa cadeira de estratégia de transformação. Então meu papel hoje da minha equipe é desenhar e cascatear a estratégia de supply chain para essas 3 mil pessoas, para mais de 20 plantas na América Latina. Então, é uma grande complexidade. Hoje, a minha área cuida de um portfólio de 500 projetos, para vocês terem uma ideia, na América Latina. Então, a gente tem muita complexidade e, ao mesmo tempo, é uma área que tem uma cultura analítica bem interessante. Então, a gente tem desenvolvido aí projetos muito importantes de inovação e digitalização e aumentando a cultura analítica da organização. Fora, né, essa parte aí do meu trabalho, né, ao longo aí do dia,
eu também dou aula, então eu dou aula hoje de Talent Acquisition, de Talent Management, então eu tenho hoje 2 certificações pela Sustentare, que é uma coisa que eu amo fazer, até porque são temas que ainda são insípidos em muitas organizações e falta formação para profissionais que trabalham nessas áreas. Por isso que eu resolvi criar essas certificações. E a de TA, especificamente, ela é baseada num livro que eu escrevi em 2018, de Talent Acquisition, que eu conto toda essa mudança do modelo de recrutamento e seleção para a TA. E é um livro muito prático, né, que ajuda, de fato, organizações também a implementarem este modelo. Ali em cima, algumas premiações, algumas certificações que eu tenho. E, por fim, eu sou formado em ADM, tenho uma pós em Educação Corporativa, um MBA em Agro, e ano que vem vou fazer mais uma especialização em Leading Coaching Organizations. O pessoal fala, nossa, nada a ver com nada, né? Na verdade, tem tudo a ver. Se eu sou um praticante hoje do Lifelong Learning, e eu estou numa carreira em rede, né? Eu passei por várias áreas diferentes e agora estou em posições de negócio. Essas formações, para mim, fazem todo sentido. E é uma das coisas também que eu defendo, não só na minha carreira, mas também nas organizações. Né? A necessidade de você ter também, não só profissionais especialistas, mas também a importância de ter profissionais que passem por diferentes áreas, que são os profissionais hoje que estão na carreira em rede. E esse ano eu formei a minha consultoria, que é a Talent AM. Então eu foco hoje bastante no meu tempo livre, né, além do meu trabalho na Bayer, na mentoria de profissionais de RH, especialmente Talent Acquisition, Talent Management, BPs, e também líderes, né, de RH de startups, pequenas empresas que querem estruturar RH estratégico e ou RH também com ágil. Um pouco de mim, falando da Bayer, né, uma empresa gigantesca, uma empresa centenária que tem diferentes negócios. A gente está falando de uma empresa fortíssima no agro, especialmente na parte de sementes e agrodefensivos. Uma empresa também fortíssima na farma, principalmente com produtos com prescrição, produtos de alta complexidade, que é um dos mercados que a Bayer mais tem focado, né, para doenças raras, por exemplo. E o mercado de consumo, que é o nosso mercado hoje de produtos mais famosos da organização, que são aqueles produtos que você pode comprar nas gôndolas da farmácia sem prescrição, como aspirina, Bepantol, né, Redoxon. Então são produtos aí bem famosos também da organização. No Brasil, a gente hoje está com cerca de 7 mil colaboradores, né, uma estrutura bem grande. A minha área, especificamente, ela não é só Brasil, ela é América Latina. Então eu estou numa área hoje que tem 3 mil pessoas para América Latina. Falando do onboarding, aqui eu trago um resumo do que foi esse projeto e principalmente partindo de um grande problema que a gente tinha. E isso é um problema de 2011, 2012, até meados de 2015 a gente tinha esse desafio, que era como que a gente fornecia uma solução de onboarding para novos colaboradores, sabendo que naquele momento, e essa solução partiu do RH, né, e era uma estrutura Brasil, a gente tinha um headquarter em São Paulo, isso muito antes da pandemia, né? E naquele momento a gente não conseguia atender todo o nosso público no Brasil, porque as pessoas ficavam totalmente espalhadas no Brasil. Boa parte desse público, inclusive cerca de 60% das pessoas não ficavam fisicamente em São Paulo. Então a gente tinha um desafio grande de como atingir essas pessoas com informação de qualidade, acolhimento, dando um onboarding para esses profissionais. Naquela época, para vocês terem uma ideia, quem estava no headquarter de São Paulo fazia onboarding presencial, que era 2, 3 dias de onboarding que a gente fazia. Quem estava fora somente recebia um PowerPoint. Então existia de fato um abismo, né, uma lacuna grande de qualidade de onboarding, dependendo de onde estava o público fisicamente. Então a gente partiu desse desafio, a gente partiu dessa dor que a gente percebia na organização. E acho que um ponto muito interessante, até pelo perfil mais rebelde que eu tenho, questionador, isso não era, de fato, naquela época, uma dor que era tratada na organização. As pessoas não pediam para o onboarding mudar. Mas eu via esse problema e falava, eu quero mudar isso, eu acho que dá para fazer diferente. Então, comecei a fazer muito benchmarking no mercado para ver como as empresas faziam onboarding. A grande maioria das empresas grandes traziam todo mundo para o headquarter presencialmente, pagava viagem, pagava hospedagem para as pessoas virem. Também tinha uma experiência muito de conhecer as fábricas, conhecer o negócio da organização. E quando eu vi o volume de admissão da empresa naquela época, que era cerca de 1.000 admissões por ano, trazer todo mundo, né, ia ser um custo altíssimo. Então, o benchmarking só serviu
para eu entender que a gente não tinha que seguir aquele caminho. A gente tinha que seguir um outro caminho, construir uma outra forma de fazer onboarding. Na época, eu não achei nenhuma empresa que tinha um onboarding totalmente digital. Né? Eu estou falando lá de meados de 2014, 2015, 2016. Nessa época, isso ainda era uma grande novidade em boa parte das organizações. Então, a gente começou a buscar startups e foi, inclusive, no meio dessas conversas que a gente conheceu a Ecântica. E a Ecântica já trazia uma estrutura robusta, né, de consultoria para a educação corporativa, para desenvolvimento, mas eles também tinham vários outros braços na época, como a consultoria também organizacional. E foi nesses papos que eu conheci, inclusive, a Van, né, e a gente começou a, de fato, conversar sobre inovações para a educação corporativa, especialmente voltado para onboarding. E aí eu conheci a solução que eles tinham na época de realidade aumentada, realidade virtual. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar dessas tecnologias, e aí foi muito legal de conhecer um pouco mais. Eu vou mostrar ao longo da apresentação essas tecnologias e como que a gente colocou no onboarding. Mas tudo começou daí. Começou de conversas despretensiosas, né, e de cafés que a gente tinha. E a gente não tinha nada pronto, né? Então isso daqui basicamente foi um projeto que a gente tinha mato alto, que a gente teve que pegar um facão e sair cortando mato no meio, né, desse matagal inteiro para chegar numa solução. Se vocês perguntam, nossa, se em 2016, né, lá em 2015, 2016, se eu tinha ideia do que a gente ia construir e como ia fazer, não tinha ideia nenhuma. Né? Eu acho que a inovação também vai muito nessa linha, de você às vezes ter uma dor, buscar pessoas que talvez possam te ajudar com essa dor e experimentar. E eu também tive muitos desafios no próprio RH, porque eu queria transformar o onboarding, queria trazer inovação, queria digitalizar, e na época a gente não tinha nada nem no mercado e nem dentro da organização. Então eu tive que trabalhar também essa mentalidade no RH, tive que trabalhar essa mentalidade com o compliance, com TI, com compras. Então foi basicamente 6 meses, né, de vai e volta, de constrói uma proposta, fala com a Ecântica, fala com outras startups. Então foi um processo que tomou um tempo, porque a gente precisava primeiro entender onde que a gente queria chegar e como que a gente convence as pessoas de que a gente tinha que chegar lá. Então esse foi um grande desafio também. E aí a gente estruturou todo um programa de onboarding digital. Eu vou passar por cada uma das partes aqui nos meus slides. E a gente no final conseguiu também envolver várias áreas além do RH no processo de onboarding, porque a gente também identificou uma dor das pessoas que chegavam na organização, elas tinham um certo onboarding do RH, mas aí chegava na área, não tinha equipamento, não tinha computador, não tinha mesa, não tinha carro, não tinha cartão corporativo. E tudo isso, pessoal, impacta na experiência dessa pessoa que está se tornando colaborador. Depois de todo esse processo, vocês vão ver, a gente inclusive ganhou um prêmio no mercado, que foi o prêmio de Learning Performance, que é um dos principais congressos que a gente tem hoje no Brasil de educação corporativa. Vamos falar um pouco então no detalhe como que foi isso. Primeira coisa, é importante a gente entender de onde que vem o onboarding. Esse daqui é o Honeycomb, que é a estrutura que eu coloquei no livro de Talent Acquisition. E aqui a gente já vê o quanto que Talent Acquisition é muito mais do que recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção é uma caixinha de Talent Acquisition. Vocês podem perceber que tem muito mais coisas, que passa por você ter uma estratégia de negócio bem definida, um RH estratégico que tem posição, que se posiciona com o negócio, e uma estratégia também de pessoas muito bem definida e cascateada. Então, vocês têm uma maré aqui de temas que precisam ser trabalhados numa área que se considera estratégica, em TA, e o onboarding está totalmente conectado com isso. Está conectado com a experiência do colaborador e está conectado com uma estratégia muito bem desenhada de Talent Acquisition. Eu não vou detalhar aqui cada caixinha, porque isso daqui poderia render uma outra conversa, mas eu acho que é importante a gente entender que o onboarding ele faz parte de uma estratégia maior. E essa estratégia ela tem que passar por Employee Value Proposition, que é a proposta de valor do colaborador, por Employer Branding, por gestão dos candidatos, gestão das contratações, por ter ações efetivas de talent marketing. Então, tudo isso é, de fato, um framework de trabalho de uma área de talent acquisition. O onboarding, pessoal, começa na área de TA e ele também tem uma parte na área de TM, que é Talent Management. Mas é importantíssimo ter essa informação em mente, porque tem empresa que não considera o onboarding parte de TA. Tem empresa que o onboarding é só treinamento. Ah, passa lá para o pessoal do treinamento. E essa é uma visão que pode trazer vieses e problemas também na experiência do candidato que está se tornando um colaborador. As duas áreas têm que estar muito juntas na estratégia de onboarding. E afinal de contas, o que é onboarding?
é um processo de orientação e de imersão deste novo colaborador. Pode durar ao menos 3 meses e começa inclusive antes do dia 1. Vamos falar sobre o que é começar antes do dia 1. É um tempo de adaptação, é um tempo para a pessoa ser acolhida, é um tempo para ela pegar no tranco, né? Ela começar de fato a entregar resultado, e tudo isso forma essa experiência da pessoa que está chegando. Tudo que acontece no onboarding é algo que vai marcar a pessoa de maneira positiva ou negativa. Então, se você esquecer a pessoa na recepção no primeiro dia de trabalho, ela vai lembrar isso para os próximos 10 anos. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque a primeira impressão é a impressão que vai ficar para o colaborador que está chegando. Então, a gente tem que tomar cuidado com as mensagens que a gente passa, como a gente acolhe, como a gente recebe, como a pessoa está experimentando a empresa e a cultura da empresa, porque aqui é o momento da verdade. É o momento que a pessoa vai pegar tudo aquilo que foi falado no processo seletivo, que inclusive faz parte do employer branding. Então, o que o recrutador fala para o candidato, o que o líder fala para o candidato no processo, faz parte da sua estratégia de employer branding, ou deveria fazer. Aí, na hora que a pessoa chega no primeiro dia, e até um pouco antes, ela vai começar a ter os momentos da verdade, que ela vai bater o que foi falado com a realidade. Se tiver uma lacuna nisso, que é a lacuna entre o employer branding e o employee value proposition, é aí que a pessoa pode se frustrar e, inclusive, decidir sair da organização, porque aquilo que foi vendido não é aquilo que ela encontrou nos primeiros dias. Aqui, pessoal, você tem uma jornada básica de experiência do candidato que vai se tornar um colaborador. Percebam que a jornada ela começa muito antes de você abrir a vaga. Ela começa na consciência em torno do seu EVP, que é quando a pessoa, às vezes, conhece a sua empresa, mesmo sem você ter feito nenhuma ação de employer branding. Ainda mais se for uma empresa grande, conhecida, que já está há muito tempo no mercado. Então, o onboarding está totalmente conectado também com o Talent Acquisition. É aqui que a gente vê essa conexão. Ele é a última ponta da jornada de experiência do candidato e é aqui que a pessoa vai se tornar um colaborador. 3 lições que eu trago, que eu aprendi nesses anos todos aí trabalhando com onboarding. Primeira coisa é que o onboarding ele é um papel de todo mundo, não é só do RH. Isso aqui é um papel extremamente importante também do líder. O onboarding não é um dia só, não é uma semana só, não é só aquela semana de treinamento que o RH dá. O onboarding é muito mais do que isso. O onboarding é uma experiência completa de aculturamento, de adaptação da pessoa à cultura, né, da organização. E como eu falei, não existe uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Não esqueça a pessoa na recepção, não esqueça, né, de mandar as coisas, não esqueça de causar de fato uma experiência que seja marcante, mas para o lado positivo. Aqui eu trago para vocês um mapeamento completo que a gente fez na Bayer na época do nosso onboarding. Então isso daqui já é o mapeamento da solução que a gente desenhou de onboarding que eu vou detalhar para vocês. Isso daqui, pessoal, faz parte de mapeamento de jornada de colaborador. Tá? Então a pessoa aqui já está se tornando um colaborador. Vocês percebem que a gente tem vários papéis. A gente tem o papel da área de Talent Acquisition e de treinamento, que era a área que eu liderava na época. O papel do líder, que está recebendo a pessoa. O colaborador em si. E o buddy, que é uma pessoa que vai ajudar o novo colaborador nos primeiros dias, semanas e meses. Então, a gente também definiu esse papel e criou um programa de buddy que eu também vou mostrar. A gente dividiu o nosso onboarding em alguns estágios. Então, o estágio de afirmação, que inclusive começa antes do dia 1. Então, aqui tem que ter coisas do tipo pedir o equipamento. O líder tinha um e-learning que a gente desenvolveu também super legal, falando sobre o papel dele no processo de onboarding e o papel do buddy. Então, a gente fez esse e-learning com uma startup. Na época, a gente fez o e-learning gamificado, com 30 minutos de duração. Na época, era uma grande inovação, né? Porque a gente tinha aqueles e-learnings enfadonhos de 2 horas, que a pessoa morria de bater no teclado para passar as telas. E a gente trouxe uma experiência não só gamificada, mas com design instrucional também muito bonito. A gente também tinha um sistema para o líder nominar o buddy e avisar esse buddy que ele seria ou ela seria a pessoa acompanhar o colaborador nas primeiras semanas e ajudar com tudo que era necessário, desde acessos até no presencial, né? Chegar no restaurante da Bayer, que é um restaurante enorme, mas a gente tem que lembrar que às vezes a pessoa nunca trabalhou numa empresa grande. Ela nunca trabalhou numa empresa que tinha restaurante. Para a gente isso é muito básico, mas a pessoa que está chegando agora não é. Imagina a pessoa chegar lá no restaurante, aí tem várias baias de comida, né? Ela não sabe se ela pode pegar a quantidade que ela
que ela quer pegar, se ela pode repetir, ela não sabe qual que é a diferença da baia, se ela tem que pegar uma bandeja, se ela vai direto com um prato. Então, são coisas tão pequenas, mas para a pessoa que está chegando, faz toda a diferença. Então, o Buddy também tinha esse papel de falar o que a pessoa tinha vergonha de perguntar, muitas O vezes. Caio, eu Opa. brinco que na TAC, quando eu vivi, né? Quando eu fui do lado de lá corporativo, a gente tinha que ensinar onde é o banheiro, porque às vezes as pessoas têm vergonha de falar, gente, onde é o banheiro? Eu posso trazer marmita? Ou tem onde eu esquentar minha comida? Então, assim, pergunta simples. Ah, onde eu pego a impressora, né? Então, o papel do Buddy, eu acho que ele é super atual ainda, né? E essencial. Com certeza. E continua sendo, inclusive no virtual, né? Daí, na primeira semana antes da pessoa começar, né, na última semana, no caso de admissão, a gente mandava completamente no supetão, assim, uma surpresa para a pessoa e para a família, uma caixa de boas-vindas. Então, a Bayer foi uma das primeiras empresas a lançar essa moda de fazer kit admissional, né, kit de boas-vindas. Eu vou mostrar a nossa caixa, o que tinha dentro. Então, a gente mandava por correios para a casa da pessoa, para o Brasil inteiro, e geralmente chegava uma semana antes da pessoa começar. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho também de alinhamento de processo e fluxo para garantir que a caixa estava chegando na casa da pessoa. Aí, a pessoa recebia a caixa, ela fazia aí toda uma experiência que eu vou mostrar para vocês com o aplicativo de realidade aumentada, tinha uma série de coisas interessantes na caixa. Na segunda fase, que é o beginning stage, a pessoa recebia no primeiro dia crachá, documentação para assinar, ela recebia um e-mail também de boas-vindas para ela começar a fazer os treinamentos do onboarding que a gente desenvolveu. Ela recebia também o próprio líder ou o buddy recebia essa pessoa e já ia direto para a área. E essa foi uma das coisas que a gente matou, porque até então a gente tinha uma integração com treinamentos nos primeiros dias. A gente tirou isso do ar. No primeiro dia a pessoa ia direto para a área, ela já era recebida pelo buddy, pelo líder, porque a gente entendia que isso era muito mais importante do que enfiá-la numa sala e despejar conteúdo durante uma semana. A gente não pode esquecer que o novo colaborador não tem memória de elefante. Não adianta eu ficar despejando conteúdo ininterruptamente por uma semana, porque existe a probabilidade da pessoa não conseguir absorver tudo. Então, o que a gente fez, na verdade, foi quebrar as ações de aprendizagem durante 3 meses e não enxotar tudo na pessoa na primeira semana. Então, acho que isso também fez toda a diferença na experiência desse novo colaborador. Aí, nos primeiros dias, conhecia as pessoas, o próprio Buddy ajudava a fazer uma agenda de integração na área, conhecer stakeholders, acesso ao sistema, pegar as coisas de trabalho, né, os equipamentos. Na primeira semana, a pessoa também recebia aí um follow-up, né, para ela fazer os primeiros treinamentos. A gente percebia também se ela estava fazendo esse processo, a gente acompanhava. E era engraçado que eu tinha uma pessoa na minha equipe que, inclusive, mandava mensagem no Teams para ela, né, no nosso sistema de comunicação interno, falava, olha, vi que você começou na Bayer, você já viu o nosso programa de onboarding, entra lá. A gente tinha gente até para fazer esse acompanhamento. Durante, né, o primeiro mês, a gente também fazia aí um review do progresso da pessoa em todo o programa de onboarding. Já tinha também a pesquisa para o líder e para o novo colaborador aí sobre como estava sendo o processo. E a gente também fazia após os 3 meses, um acompanhamento e um feedback aí tanto do líder quanto do colaborador sobre como foi todo o processo, até para retroalimentar e entender onde que a gente podia melhorar, tá? Então, todo esse processo que vocês estão vendo aqui é o mapeamento que a gente fez e vocês também conseguem ver pelas coresinhas onde entrava cada um dos players, né? O buddy, o líder, o RH, né? Então, é super importante, pessoal, fazer esse mapeamento, porque é aqui que você também consegue identificar as dores e o que não está funcionando legal. Porque se você tiver coisas aqui que não estão funcionando legal, elas realmente podem impactar a experiência desse novo colaborador. Falando em caixa, como eu falei, a experiência começa antes do dia 1. Essa daqui é a nossa linda caixa, a segunda versão. E a gente começou muitas coisas no formato de MVP, de experimentar. Então, para a gente chegar nessa linda caixa aqui, a gente passou por uma versão 1.0. Então, a versão 1.0, quando a gente fez, a gente não sabia bem qual fornecedor usar, qual era o material que tinha que usar. Na hora que a gente viu a caixa, ela era meio molenga, né? E aí a gente tinha que fazer uma estrutura para proteger ela, para enviar para os correios, para não amassar, né? Então, a primeira caixa ela foi um MVP total, foi uma experimentação que a gente fez. Dentro já tinha pendrive, né? Na época pendrive, você fala de pendrive hoje, quem usa pendrive, né?
pendrive, caderno, chaveiro, tinha uma carta do CEO, tinha um cartão de visita, um cartão com a realidade aumentada, que eu já vou mostrar também, e uma garrafinha. A gente falou, nossa, essa caixa tá meio molenga, né? Precisamos melhorar. E depois de 6 meses a gente melhorou a caixa. E essa daqui é a versão 2, né? Então já com bercinho, super resistente. A gente mudou o copo para um copo, né, mais sustentável. Um lápis semente que a pessoa podia plantar depois. E aí a gente também teve uma redução de custo que eu vou mostrar mais para frente também, bem interessante com essa segunda caixa. Então acho que isso é muito importante. Não começa perfeito, começa. Às vezes a gente quer ficar 2 anos fazendo um projeto e quer fazer perfeito e a gente perde tempo. Então a gente começou a trabalhar muito nesse formato mais iterativo, porque na época a gente ainda não tinha muito forte o conceito de ágil, a gente começou a trabalhar de maneira iterativa, ou seja, entregando valor mais rápido e quebrando as entregas, porque a gente não queria mais esperar 1, 2 anos para lançar as coisas. O programa de onboarding em si, além da caixa, tinha várias webinars que a gente inclusive gravava para a pessoa assistir ao vivo ou depois. A gente também gravou vários vídeos, inclusive de boas-vindas, vídeos dos negócios, vídeos sobre o programa de qualidade de vida. A gente também criou esses e-learnings que eu comentei, totalmente gamificados. A gente criou personagens que trabalhavam na Bayer, trouxe de inclusão e diversidade, né, numa época que inclusão e diversidade ainda era muito nova nas organizações, eu estou falando de 2015, 2016, então a gente já trouxe esses conceitos, um storytelling super legal dos personagens e com no máximo 30 minutos de duração. A gente já estava também olhando muito essa experiência de aprendizagem das pessoas no nosso LMS, né, no nosso Learning Management Platform. E além disso, a pessoa também tinha várias tarefas, como acessar o portal de integração, terminar a documentação, falar com o Buddy e acessar os checklists de admissão. Super importante que nessa época a gente também fez uma parceria com uma startup que era super nova, era uma HR Tech no mercado, e a gente fez a digitalização de todo o processo admissional. Acho que a gente foi inclusive uma das primeiras empresas a digitalizar toda a papelada de admissão e a pessoa mandar essa papelada via sistema. Então a gente cortou totalmente papelada em meados de 2016 no nosso processo de admissão. Aqui, né, falando da realidade aumentada, que foi a estrela, né, do nosso processo de onboarding, a gente, né, chamou a Ecântica, eles nos ajudaram com esse change management dentro da organização e convencer de fato a organização que a gente precisava usar, e acredito também que a gente foi uma das primeiras empresas a usar realidade aumentada dentro do RH no Brasil. Né? Então acho que esse foi um processo bastante de vanguarda. A gente ficou meses fazendo mapeamento e construindo o que viria a ser esse aplicativo, e ele basicamente é uma experiência de imersão nas nossas plantas. Então era todo um passeio virtual que o colaborador podia fazer dentro das plantas. Quer falar? Não, eu ia falar que, apesar de serem um dos primeiros, ainda eu acho que vocês são um dos primeiros, porque ainda as pessoas são bastante resistentes no uso das tecnologias, né? Tanto de realidade virtual quanto realidade aumentada. A gente tem mais um case que é de realidade virtual, mas as pessoas ainda têm ainda uma resistência e a tecnologia está aí, não é uma tecnologia tão cara, né? Pensando em escalar negócio, em escalar comunicação, escalar temas, e eu ainda ouso falar que são um dos únicos do Brasil. Opa! E aí eu e Ivan, mais a equipe de desenvolvimento, a gente viajou várias plantas, mapeou todas as plantas, tirou foto, conversou com as pessoas, colheu curiosidades, gravou vídeo, e o app basicamente tinha as nossas principais plantas da época, né? Então a pessoa, na hora que ela apontava o celular e baixava o aplicativo, né? Então ela apontava o celular para o cartão ativava uma visualização 3D da planta no celular. Então ela tinha o celular na mão, né? Eu vou mostrar um videozinho, e ela podia fazer esse tour virtual. E para não esquecer, né? Para quem não conhece, realidade aumentada, pessoal, é uma tecnologia na qual você insere um objeto virtual no mundo real. Um grande exemplo é o jogo do Pokémon Go, né, que foi um dos primeiros jogos a usar a realidade aumentada. Então você tem lá o seu celular com a sua câmera, você sai caçando um Pokémon nos lugares e aparece um Pikachu na sua tela. Isso é uma realidade aumentada, é um elemento virtual no mundo real. A realidade virtual é o contrário. Às vezes você pode ter elementos reais no mundo virtual. Então a realidade virtual é uma imersão. Muitas vezes você vai ter um óculos
para fazer a realidade virtual. A realidade virtual, apesar de ser muito mais legal e pode ser usada largamente dentro do RH, ela é um pouco mais cara do que a realidade aumentada. A realidade aumentada é muito mais acessível. E foi por isso que a gente decidiu fazer esse processo. Né? Eu acho que tem esse preconceito porque parece que é uma coisa tão tecnológica, tão avançada, que as pessoas já criam uma resistência e falam, nossa, isso deve ser caríssimo. Não é tanto assim. Eu vou trazer um pouco também de custos e de como que foi o onboarding, mas eu posso dizer que muitas vezes o RH precisa ter essa mentalidade de conversar com consultorias, conversar com empresas que têm essa postura mais de inovação e digitalização, conversar com HR Techs, né, e estar aberto a experimentar. Né? Essa é uma das formas de você trazer inovação para a organização e saber o que está acontecendo no mercado. Né? Então, áreas de RH, de expertise, como Talent Acquisition, como Talent Management, precisam estar em contato com o mercado, precisam saber o que está acontecendo de inovação no RH para trazer isso para a organização. É assim que você adiciona diferencial competitivo para o seu RH. Aqui está o vídeo de como funciona a tecnologia. Para quem é crédulo, olha só que bonito. Você aponta o celular para o cartão e aí você tinha essa visualização 3D. E na época a gente fez uma coisa muito legal, porque a gente criou como se fosse o Game of Thrones. E aí os prédios iam brotando, né, como a abertura do Game of Thrones, né? E aí você pode interagir, tinha vários ícones, tem vídeo, tem coisas de boas-vindas. Então é uma coisa relativamente simples, mas que causava impacto, porque a pessoa recebia isso em casa, né, dentro de uma caixa, e ela mesma fazia essa experimentação junto com a família. Então ela só recebia o cartão. E aí ela fala, olha, tem um cartão, o que é esse cartão? Deixa eu ler. E o cartão tinha as instruções para baixar o aplicativo e apontar a câmera. Acho que tinha uma coisa muito legal de surpreender o novo colaborador. Uma coisa que eu acho que a gente mesclou bem, Caio, também, e aí a gente trouxe as curiosidades. Eu lembro que a gente falou das questões das baratas, né? Então, a gente foi mesclando um pouco temas que são essenciais para o negócio, mas a gente trouxe também curiosidades que as pessoas podem dividir ali. Nossa, você sabia que a minha empresa faz isso, né? É difícil, às vezes, a gente explicar para a nossa família o que a gente faz, o que a nossa empresa faz. Então, essas curiosidades, ela veio justamente para poder integrar também a família, né? Para que as pessoas também se engajassem, não só ele, mas os familiares também nesse mundo, né? Nesse mundo Bayer, nesse mundo da organização. A Van falou de barata, né? Que barata que é essa? A gente tem uma planta de inovação lá em Paulínia. E a planta ela tem uma série lá de culturas, né? E tem a gente chama ela de barata pet, porque é uma barata de Madagascar. Depois procurem no Google. Ela é gigantesca, inclusive ela faz chiado, tá? Quando você chegar perto assim. É uma barata gigante, é um pet lá da planta. E aí, pessoal, a gente, além de tudo isso, a gente criou o programa de Buddy. A gente criou uma estrutura muito legal para o programa, criou um adesivo que a gente identificava os buddies formados, criou uma formação para os voluntários que queriam ser buddy, e a gente formou várias turmas depois de algum tempo, um ano e pouco, a gente formou mais de 100 buddies na organização, separados em várias áreas, e isso foi um movimento muito legal de baixo para cima, que as pessoas se voluntariavam para se inscrever e elas se colocavam à disposição dos líderes para acompanhar os novos colaboradores das suas respectivas áreas. Então a gente saiu na revista da Bayer, depois criou o e-learning, então foi um processo muito legal de engajamento. A gente criou uma comunidade que a gente compartilhava informações em primeira mão também com os buddies, então foi um processo super, super legal. Além disso, a gente percebeu, como eu falei lá no começo, uma dor na organização em relação a outras áreas que não eram de RH, mas que impactavam a experiência do colaborador. Como, por exemplo, a área de frotas, com carro, né, para quem trabalha no campo, a parte de TI com computador, acessos, a parte de cartão corporativo. Então, tudo isso também impacta se não for bem feito. E a gente percebeu que cada área tinha um prazo completamente diferente. Então, durante meses, a gente fez uma série de workshops com as áreas corporativas que também impactavam no começo do novo colaborador, e a gente conseguiu alinhar os prazos de entrega, mas também ser cuidado com o início do novo colaborador para que ela tivesse todos os equipamentos, sistemas e informações e procedimentos necessários para um bom início. Como que a gente convenceu as áreas, né? Porque foi todo um processo de influência. Eu peguei 2 pessoas que já estavam na Bayer há muito tempo, inclusive um caso que me marcou muito, que foi uma secretária que já estava na Bayer há mais de 10 anos, e ela lembrava até aquele dia que ela tinha sido esquecida na recepção
no primeiro dia. Detalhe, ela entrou na Bayer como estagiária. Então, imagina uma estagiária que nunca trabalhou em empresa grande, nunca trabalhou na vida, chega numa empresa, senta na recepção, anuncia que está lá e espera. E o gestor simplesmente esqueceu. Ela ficou 4 horas na recepção esperando o gestor. Então imagina, ela está há 10 anos na empresa, mas até aquele dia ela lembrava dessa experiência que ela teve. Dependendo do profissional, pessoal, isso pode ser muito sério. Que a pessoa pode, inclusive, falar, isso aqui é um desrespeito, eu vou embora e eu não quero trabalhar nessa empresa. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Então eu levei ela para conversar com essas áreas, até para elas entenderem o impacto que elas tinham na experiência do novo colaborador. E aí a gente fez essa série de workshops muito focados em excelência operacional, para alinhar prazo, desenhar fluxo, desenhar processo. E isso originou o portal de onboarding para líderes. Então a gente criou um portal com todos os links e todas as coisas que o líder precisava fazer durante e antes, inclusive, do início da pessoa. Porque o líder, a gente percebeu que ele tinha que entrar em muitos lugares e falar com muitas áreas para solicitar equipamentos do colaborador. Então a gente reuniu tudo num lugar só para facilitar a vida do líder. Ó, então, né, para provar que eu não estou mentindo nem aumentando, eu trouxe também um depoimento de um estagiário na época que passou por todo esse processo de onboarding. Tem sido uma das melhores experiências da minha vida. Foi bem interessante também porque teve algo muito digital também, se tornou alguma coisa muito digital, como a gente tem visto nos nossos dias. E a gente recebeu uma caixa com mensagens do presidente da empresa, um aplicativo totalmente voltado para essa área do digital, algo 3D também, que era para a gente baixar, mostrar um pouco da apresentação da empresa. Recebeu alguns presentes e algumas mensagens e durante todo esse tempo foi uma das melhores experiências aqui. Tinha um padrinho que me acompanha e me ensina todas essas coisas e até agora tem sido muito bom e quero passar essa experiência para todas as pessoas. E olha só que interessante, né? Na época eu falei assim, Lucas, fala como é que foi esse processo de onboarding. E perceba que ele não tem o palavreado da linguagem técnica, ele falou do aplicativo 3D, que ele está falando da realidade aumentada. E olha só que interessante, né, a experiência que ele teve e o quanto que isso pode, de fato, marcar a pessoa que está chegando, né? Bom, e aqui foi o evento de lançamento que a gente fez nos sites, inclusive a gente rodou os sites, né, para fazer o evento de lançamento, porque, além de tudo, a gente não queria fazer isso só para o novo colaborador, a gente também queria engajar a organização no processo de onboarding. Então, a gente fez eventos para os colaboradores para mostrar as tecnologias, para mostrar os e-learnings, para mostrar o aplicativo de realidade aumentada. A gente fez uma espécie de circuitozinho, fez uma ação, entregou sorvete também. Então, foi muito legal engajar também a organização nesse processo de onboarding. Tanto que depois a gente começou a usar o aplicativo de realidade aumentada não só no onboarding, mas também nas nossas feiras de estágio, no relacionamento com universidades, em eventos, né? Então isso acabou expandindo e criando, né, toda uma cadeia, né, que começou com o aplicativo de realidade aumentada. Então aqui um pouco das peças de divulgação que a gente usou na época, o sorvete aqui que a gente levou também que o pessoal às vezes até hoje lembra, e as caixinhas que a gente deixou nos andares, nesses cubos aqui, que as pessoas viam um pouco também, né, e podiam baixar o aplicativo para fazer a experiência da realidade aumentada. Até porque tinha colaboradores com 5, 10 anos de casa que nunca tinham ido nas plantas. Então, eles também tinham a oportunidade de passar pela experiência de onboarding e conhecer um pouco mais do próprio negócio. Resultados, né? Então, a gente teve aí a premiação, que foi um marco assim nesse projeto. Depois da gente implementar todo esse programa, a gente passou a ter uma cobertura de 100% dos colaboradores no Brasil, né, sendo eles parte do headquarter ou espalhados no Brasil. A gente, na época do lançamento, também teve um engajamento super legal do aplicativo de 94%. Significa que 94% dos novos colaboradores baixavam o aplicativo. A gente tinha relatório para acompanhar isso. A gente fez um plano de comunicação super robusto em 2018 e a gente conseguiu ter um engajamento super forte dos colaboradores e aí foi até acima de 100%, porque colaboradores da Bayer também ficaram curiosos e começaram a fazer o onboard. Então a gente teve um engajamento muito legal e muito alto. E dos novos colaboradores, pensando em engajamento, então pessoas que completaram todas as etapas e todos os treinamentos de toda a estrutura de onboarding, a gente chegou a 84%. Fazendo esse acompanhamento semanal, mensal, a cada 3 meses, né? E até às vezes chamando a pessoa
no Teams e falando, olha, tô vendo que você ainda não fez o treinamento, entra lá na plataforma. Então a gente também tinha um mecanismo até de avisar o líder, né, e pedir também o apoio do líder para que a pessoa fizesse e completasse o onboarding em até 3 meses. Falando de custo, né, especificamente da caixa, pessoal, pensando na caixa de boas-vindas, a gente está falando aí de um custo total para 1.000 admissões no ano, naquela época, né, de cerca de 100 mil reais. Eu estou falando aí de cerca de 100 reais por colaborador. Para uma empresa grande isso é peanuts, né, não é nada. Então, imagina causar toda uma experiência para um colaborador com um valor relativamente baixo, e depois que a gente fez a versão 2, a gente ainda conseguiu reduzir os custos, né? Então, a caixa em si é uma ação simples e um kit de boas-vindas, né? Que pode fazer muita diferença na percepção do colaborador que está chegando. Em termos de realidade aumentada, obviamente isso vai variar muito da complexidade, daquilo que você vai propor. Enfim, na época a gente gastou cerca de 100 mil para fazer o aplicativo. Visto o resultado deste programa, 100 mil também para um aplicativo é nada, né? Então é um valor relativamente baixo para um resultado incrivelmente bom, né? Então por isso que eu acho que às vezes como RH, né, a gente é visto como uma área de custo e é difícil você convencer a organização de que a gente precisa inovar, de que a gente precisa trazer coisas interessantes, que às vezes a gente precisa gastar para ter um retorno de investimento que às vezes não é financeiro, mas que você vê nos corredores, sejam eles presenciais ou virtuais, e o quanto que isso pode impactar positivamente a experiência da pessoa que está chegando. Bom, e os meus aprendizados finais, né, o que eu posso deixar também de dica, é tomar cuidado com o processo em si, divide as coisas, coloca em 3 meses, não precisa fazer tudo na primeira semana, menos é mais, né? Então, pensa em ações realmente efetivas, mas que vão trazer impacto para esse novo colaborador. Mapeie a experiência, como eu mostrei para vocês. Entenda os pontos de dor, entenda o que pode dar errado no processo e como que você pode se prevenir, né, desses erros para não causar uma impressão ruim, que pode, inclusive, culminar numa pessoa saindo da empresa porque ela não ficou feliz com o que ela viu. E criar um programa de buddy também super simples, mas que vai fazer também uma grande diferença nesse acolhimento da pessoa que está chegando. Bom, além disso, né, quem aí gosta de TA, quem quer conhecer mais, eu deixo aqui o link da formação que está aberta aí para o segundo semestre, pela Sustentare. Então, a gente vai... essa formação é bem legal, porque são 50 horas de formação, 30 ao vivo e 20 horas de atividades assíncronas. E a gente passa por todo o Honeycomb lá que eu mostrei. Então, a gente vai não só parte conceitual, mas também case e coloca os alunos para botar a mão na massa, né? Então, tem bastante trabalho também para que as pessoas possam sedimentar os conhecimentos dentro do 70-20-10. Bom, deixo aqui também o meu LinkedIn para quem quiser se conectar, quiser conversar. É um tema que eu adoro falar, entre outros temas, então fique à vontade para me acessar. E quem quiser conhecer um pouco mais do livro, está disponível na Amazon, é só procurar pelo nome dele, que é Talent Acquisition. Tá? Vocês acham lá fácil. E quem ficar até o final, quem ficar até o final vai ganhar aí, além do nosso brinde aí feito pela Vivi, também vai ganhar aí um livro, gente. Calma ainda que a gente tem uns minutinhos, né, Caio? Fica de olho aí, pessoal. E nesse tempo eu queria primeiro abrir para perguntas, comentários, enfim, dúvidas que vocês tiverem, e depois eu passo a palavra também para a Van. Já tem uma pergunta aqui. Mas, gente, se vocês quiserem abrir o microfone e falar, fiquem super à vontade, tá? É um ambiente aberto mesmo. Eu tinha deixado o Caio de destaque aqui, vou tirar o Caio de destaque. Mas eu acho que agora é o momento de fazer perguntas, tá? A gente não tem... A Regiane fez uma pergunta aqui, Caio. Se você teria feito alguma coisa diferente, né, da implantação que você fez? Com certeza. A primeira coisa que eu teria feito era uma certificação de Change Management, que fui fazer anos depois, que eu fiz pela ProSci. E eu posso dizer que depois que eu fiz essa certificação, o Caio de antes e o Caio de depois é completamente diferente em termos de profissionalizar a gestão de mudança. RH, pessoal, especificamente, trabalha muito com mudança. Qualquer projeto que a gente implementa na organização vai precisar de gestão de mudança, porque gestão de mudança diz respeito a como as pessoas passam pelo processo de mudança.
E antes eu achava que eu fazia isso bem. Depois que eu fiz a certificação, eu vi que não era tão bem assim. Então, hoje eu consigo estruturar muito melhor um projeto de gestão de mudança e ter mais efetividade, né, e perder menos tempo batendo, às vezes, em pedra para convencer as pessoas de que a gente precisa mudar. Então, acho que é uma das dicas que eu posso dar. Muito bem, a Regiane agradeceu aqui. Gente, quem mais? Quem quiser fazer perguntas aí, fique à vontade. Pode abrir microfone. Adri, não sei se você quer perguntar aí alguma coisa. Fiquem à vontade. Tá super esclarecido e parabéns, Caio. Excelente projeto, trabalho, muito bom. Fiquei encantada. Muito bom mesmo. Parabéns. Obrigado. E é aquilo que eu falei, né, pessoal? Quando eu comecei o projeto, eu não tinha ideia de onde que ele ia. Então, foi uma coisa muito tateando também no escuro. E um dos principais aprendizados que eu tive nesse processo todo é que quando eu iniciei esse projeto com a Ecantica, eu era um especialista e eu trabalhava na área de Talent Management. Quando eu terminei esse projeto, eu era líder das duas áreas, só que eu estava na estrutura de operações de RH. E foi muito interessante de ver que algumas coisas que eu tinha desenhado como especialista, na hora de operacionalizar na área de operações, não funcionavam muito bem. Então, ter essa visão também da estratégia, mas também da operação, é muito importante. Porque de nada adianta o RH ser super estratégico, desenhar boas estratégias, se na hora de operacionalizar não está redondinho. Então, acho que foi um aprendizado muito legal também que eu tive. A Kelly tem uma pergunta aqui, mas só para a gente não perder esse momento de aprendizagem, Caio, eu acho que você trouxe aqui uma coisa, né? Não precisa começar perfeito, só começa, né? Na hora que você falou do MVP, a hora que você falou da caixa, às vezes a gente tem um desafio muito grande, né? A gente acha que é muito, e a gente acaba não começando, desistindo, ou o negócio acaba colocando aí alguns empecilhos para que a coisa não aconteça. E se você começa do jeito que está, você mostra o resultado para o negócio, você mostra o retorno e, consequentemente, você ganha força para que a coisa aconteça. A Kelly tem uma pergunta aqui para você, que é: que dica que você dá para implantar a tecnologia, né? Para implantar o onboarding do zero? Boa. Primeira coisa, Kelly, é como eu passei pelo processo. Parte de uma dor. Qual que é a dor de vocês? Mapeie essa dor. Entenda também um pouco da cultura da empresa que você está. Que dependendo do que você vai propor, talvez você encontre muita resistência. Por isso que é legal também conhecer de gestão de mudança, porque você pode mapear essas resistências e trabalhá-las, né? Até para que você tenha mais sucesso no seu projeto. Em relação a digital, é muito importante letramento digital. Então, buscar conhecimento sobre aquela tecnologia. Uma forma muito boa de fazer isso é o que eu fiz, vai conversar com consultorias, como a própria Ecantica. Né? Se você não tem conhecimento, se você quer saber mais da tecnologia e como que ela pode te ajudar, né, no onboarding que você quer construir, conversa com a empresa. Né? Tem gente que conhece muito mais e que pode ajudar. Eu acho que esse é um processo importante também de RH, sabe? De levantar a mão e de falar, não sei, quero saber mais. Né? Então, às vezes, é também um processo de dar uma mexida no próprio ego, de falar, eu não sei isso, quero conhecer mais. E vai atrás. Eu acho que é um processo muito importante na inovação. Assumir que você não sabe tudo. Mais alguma pergunta, gente? Bom, vocês podem fazer perguntas. A gente preparou também aqui um material, Caio, a gente falou, bom, a gente tem um case lá de 2018, antes da pandemia, né? Vamos olhar as tendências, né? O que está vindo, o que as pessoas estão falando, né, de onboarding. E aí, que era aquele material que eu ia compartilhar no começo, mas a tecnologia não me ajudou aqui, gente. Então, Cláudio, se puder compartilhar, é rápido. E o que eu vejo, né? Acho que até casou muito bem agora nesse momento, que os pontos que hoje, né, tanto lá fora, as tendências falam de onboarding, não é muito diferente dos desafios que você tem, que você teve, ou que a gente tem aí, né? Ou que eu tive na minha cadeira quando eu estava aí em 2014, também no desafio de onboarding, que é personalizar o onboarding, né? Que eu acho que é. E a coisa da primeira impressão é a que fica, a gente não combinou, mas saiu aqui, a primeira impressão é a que fica, então a gente tem aí alguns segundos para causar um bom impacto. Hoje a gente fala muito do employee experience, mas eu acho que se a gente faz alguma coisa errada no começo, já era, né? A coisa
a experiência acaba não sendo corrigida aí ao longo do processo. Então, quando a gente olha para as tendências, a personalização é uma tendência hoje, né? O quanto que eu vou mandar um material para o Caio, mandar um material para a Camila, né? Personalizar, não só, às vezes a minha empresa é muito grande, eu não tenho como personalizar para fazer isso por pessoa, mas eu posso fazer por cargo, né? Eu posso colocar os desafios, as competências por cargo, né? Então, também aí é uma coisa que pode ser feito ao longo quando a gente fala de personalização de documentação. Quantas vezes eu tinha o desafio lá na empresa de que quando a gente ia falar com os colaboradores sobre onboarding, mas eu recebi a documentação errada, o meu exame admissional não veio. Então, quanto a gente tem esse cuidado também de passar os exames corretos, né? Poxa, mas por que eu tenho que fazer um exame de febre amarela se eu não vou trabalhar no aeroporto, né? Por exemplo, que era o nosso caso lá na TAM. Então, da gente personalizar isso, pensando um pouquinho na experiência do usuário. Um outro tema, Cláudio, só para a gente não tá vendo a apresentação, tá? Quando a gente olha para a automação, tá? A automação, que é o que você falou da digitalização, né? O quanto a gente consegue facilitar esse envio de documento ou concentrar tudo num único local. Eu acho que isso é uma grande tendência ainda quando a gente fala dessa experiência. Um outro tema que eu acho que esse também tem muito a ver com o Buddy que você falou, é o do fit cultural, né? Que a gente está falando de mostrar a vida como ela é, como é que é o home office, onde fica o banheiro, como é que as coisas funcionam para aqui, quem é fulano, quem é ciclano, né? Mostrar ali, além daquele organograma que a gente vê, aquelas caixinhas que a gente vê no nosso momento de onboarding, essa questão de fit cultural, ela é muito importante. E aí o que eu acho que hoje é um pouco está cada vez mais forte é a questão da inteligência artificial, né? O quanto o uso da tecnologia, a integração dos sistemas, eles estão aí em prol, nos ajudando para que as coisas sejam muito mais rápidas. Então, avaliação de desempenho, o que eu preciso fazer em termos de treinamento, de carreira, tudo concentrado num único local, né? Então, eu acho que o recado que eu quero dar para vocês, Cláudio, pode ir para o próximo, tá? Esse homenzinho assim, né? O quanto que eu acho que o recado que eu queria deixar para vocês é assim: as tendências estão aí, mas vocês sabem as dores do negócio. Vocês sabem o que pega e o que não pega. Não adianta eu querer implementar já logo um sistema que vai integrar tudo ou digitalizar, se o que eu preciso minimamente é fazer um bom PowerPoint para o meu colaborador, né? Então, eu acho que a frase que o Caio trouxe ali, né? Não precisa começar perfeito, começa. E cada um tem um momento, a empresa de vocês tem um momento. A gente tem aqui essas trocas, essas experiências, mas cada empresa tem o seu momento, e eu acho que começar já é um bom caminho aí para vocês, tá? Felipe está com a mão levantada. Quer fazer uma pergunta, Felipe? Quero sim, Ivan. Estão me ouvindo bem? Estou sim. Ah, perfeito. Bom, primeiro, Caio, sempre um prazer ouvir você falar. Eu fui do time do Caio, fui o felizardo de participar aí na construção de Capability Building por 2 anos, e eu nunca tinha visto tão a fundo. Claro que eu conhecia o projeto, foi um projeto grandioso, mas eu não conhecia tão a fundo. Então, é sempre uma surpresa e sempre um privilégio e prazer ver você apresentando e falando. E eu fiz umas anotações aqui, e é muito bacana que você trouxe nessa parte que muita gente fala hoje, que é a agilidade, a própria gestão da mudança, o EVP, e como as coisas, mesmo que lá atrás, se conectam. E eu estou pensando aqui que o mesmo onboard que você fez lá em 2018, ele se encaixaria super agora, pensando no mundo de pós-pandemia. E aí minha pergunta é, com a transformação digital, cultura de dados, um pouco até do que a Van falou, como que você construiria esse onboard que você faz lá no passado, hoje? Com quais ferramentas você colocaria? O que daria a mais aí de tasting para ficar um onboarding super power, uma versão 3.0 aí, quem sabe? Não, legal, né? Vocês veem que ele não facilita a pergunta, né? Trabalhou comigo e quer botar a pergunta difícil, né? Boa pergunta. Eu acredito, Felipe, que eu manteria muito parecido com o que é hoje, porque eu ainda acredito que esse modelo é muito válido. E é aquilo que a gente falou no começo, sabe? Muita empresa não tem nem o básico do básico disso.
né? Então, quando você traz uma realidade aumentada, uma caixa de boas-vindas, um kit de boas-vindas e learnings gamificados, eu acho que isso ainda funciona bem, né? Então, eu diria que eu faria muito parecido. E é interessante, né? Porque quando a gente foi lá para o negócio, e o Felipe trabalhou comigo na área de Capability Building, né? Que é uma área de treinamento técnico para supply chain, eu dei um desafio muito parecido para ele, né? E o Felipe, ele construiu o onboarding de supply chain. E aí a gente não fez, obviamente, nessa grandiosidade toda, mas ele teve a oportunidade de construir learnings gamificados. E foi muito também uma ideia assim, eu joguei e saí correndo, né? Falei, Felipe, se vira, eu vou te jogar a ideia, como você constrói. Mas eu acho que teve muito dessa herança também, sabe? Do cuidado com colaboradores de criar e-learnings gamificados, que foi o trabalho também que ele fez lá. E acho que eu carreguei isso e essa herança vindo das primeiras conversas que eu tive, né, com a Van e com companhia, né, que eu acho que me ajudaram muito a pensar como estruturar isso, né? E acho que foi fundamental, né, o apoio que vocês deram e principalmente ajudar a criar capabilities que eu e a organização não tínhamos, que era na parte digital. Boa. Só para completar, cara, acho que o que a Van trouxe foi bem legal, de o menos é mais. Acho que às vezes o pessoal fica tudo de inteligência artificial, mas o básico está atendendo. Então, acho que pelo menos era a resposta que eu estava imaginando, porque acho que também, quando eu olho para esse onboard, cara, tá perfeito. Para que mudar em time que está ganhando? Claro que a gente tem que olhar, acho que é um pouco da ambidestria organizacional. Olhar o que está sendo feito bem, vamos manter, mas sempre olhar o que a gente pode trazer um pouco de tendência. Então, acho que deixemos a versão 2.0 por enquanto por aí, né? Obrigado. Muito a gente bem. tem uma pergunta aqui da Larissa Gonçalves, que é se a Icântica foi quem desenhou todo o onboarding. Boa. Larissa, a Icântica, para mim, ela foi fundamental em me ajudar a pensar para onde que ia o onboarding, né? Então, eles tiveram um papel muito forte no aplicativo, né? E no conceito todo por trás do aplicativo e de como que a gente poderia surpreender os novos colaboradores. E para mim, o aplicativo ele é o coração ali do onboarding, né? Ele é o elemento surpresa de tecnologia que está alinhado, inclusive, com o DNA da empresa, porque a Bayer se prostra como uma empresa que tem a inovação no seu DNA, né? A Bayer, desde 120, 150 anos no mercado, o foco da Bayer é a inovação, é criar produtos, é desenvolver moléculas, né? E o aplicativo ele está muito ligado com esse espinho dorsal, sabe? Com o DNA de fato da organização. Agora, toda a estratégia, para você ter uma ideia, eu tive que ir para fazer uma pós-graduação, eu fui fazer minha pós em educação corporativa, porque um dos meus desafios era esse. Eu tinha outros mais, e a pós me ajudou também muito nesse sentido. Pra você ter uma ideia, o meu TCC da pós foi em relação ao onboarding, e eu foquei muito no aplicativo. O título do meu TCC é a utilização da realidade aumentada em processo de onboarding, para você ter uma ideia. Então, acho que eu também tive essa necessidade de querer quebrar a cabeça e de pensar na estratégia. Então, toda a estratégia ela contou com vários fornecedores, mas a estratégia em si, ela foi super inspirada nessas conversas que eu comentei, mas desenvolvida também internamente. E acho que um ponto, Caio, eu não quero me estender, que a Dani tem uma pergunta. Eu acho que uma coisa legal não é desmerecer tudo que vocês têm, né? E aí eu estou pensando em empresa, porque eu lembro que nas discussões que a gente tinha com o Caio, eu lembro que o Caio mostrava, olha, mas essa área faz essa apresentação, faz esse material, como é que a gente transforma isso? Né? Eu não preciso tirar e começar do zero, é como é que eu ressignifico, como é que eu faço diferente aquilo que já é feito. Então, todo mundo hoje tem um programa de onboarding, todo mundo hoje faz de alguma forma. Mas como é que a gente pode transformar isso? E foi aí que saiu a realidade aumentada, foi aí que saiu, né, muita coisa que a gente foi conversando, mas muita coisa vocês podem fazer internamente, né? Não necessariamente precisa ali, eu acho que a gente dá os insights, mas quem faz realmente são vocês, né? E a minha dica vai nesse sentido também, pessoal. Quando eu entrei na área de Talent Management, eu tinha uma sensação muito forte que, até por ser uma empresa que tem, né, uma estrutura muito boa, tem muito budget, a gente usava tanto consultoria, mas tanto consultoria, que a sensação que eu tinha é que a gente tinha terceirizado nossa própria expertise. Eu fui fazer a pós de educação corporativa justamente porque eu não me sentia preparado, por exemplo, para entrar em sala e dar treinamento, para vocês terem uma ideia. Porque a gente só usava consultoria. Então, eu fui atrás desse conhecimento e eu acho que ele também é muito importante. Você tem que ter os parceiros certos, mas não terceirize a sua expertise, né? Porque isso é core da área de Talent Management.
E é conhecimento, né, Caio? Conhecimento é nosso, a gente leva para onde a gente for, né? Tá, põe aqui ele e vou. Exato. Deixa a E Dani. aqui, só finalizando o ponto, eu acho que tem uma coisa da filosofia da Ecântica que eu me inspiro até hoje. Vocês falam que vocês fazem o projeto para o cliente e vocês querem entregar e fazer a transferência do conhecimento. Uhum, E sim, para mim isso é um valor também. Eu acho que isso é muito importante em termos de estratégia. Ó, a Dani está perguntando aqui, que ela não entrou desde o começo, mas eu acho que a gente não falou isso mesmo, tá, Dani? De quanto tempo que demorou para fazer toda essa virada, Caio? Mas eu acho que tem a coisa, né, de começar tudo, e a Larissa perguntou dos feedbacks, depois dessa mudança. Boa. Bom, o processo de falar, opa, temos um problema, começou em meados de 2014. Eu comecei a falar com a Van, se eu não me engano, foi em 2015. Estou mal com as datas, mas Acho que foi lá em 2016 ou 17, porque 18 eu engravidei e tal, o Vitor já... Então foi lá no final de 2015, 2016, por aí. E aí eu comecei, né, esse processo de vamos falar com o fornecedor, vamos entender o que está acontecendo. Nesse meio tempo eu já estava meio que estruturando, né, uma ideia lá em meados de 2015. Então eu tive pelo menos aí uns 6 meses de vai e volta com o próprio RH, com a área de TI, com o compliance, porque para vocês terem uma ideia, o aplicativo, a gente enfrenta uma resistência assim grande na organização. O app de realidade aumentada ele foi o primeiro aplicativo aberto da Bayer para pessoas fora da Bayer fazerem o download. Então imagina a compliance, falando, como que a gente vai ter um aplicativo aberto com informação para o mercado? Então ele passou por muitas aprovações, muitas análises de TI, de global, de compliance, e isso demorou bastante, né? A estrutura toda do projeto, ela foi efetivamente lançada em meados de 2017, se eu não estou enganado, né? E a gente reforçou ela e refinou em 2018. Então ele chegou no ápice em 2018, tá? Com a caixa versão 2.0, com os e-learnings todos bonitinhos, né? Então, perceba, 2014, primeiro clique, 2018, a versão que estava no ápice. Mas o negócio já estava andando, né, Caio? Não é? Você não esperou para lançar, acho que mudanças foram feitas, né? Eu acho que teve esse negócio também de lançar as coisas a partir do momento que a gente ia finalizando. Então, por isso que eu falei lá no começo de ter um processo mais iterativo e não ficar esperando 2 anos para lançar. E aí os feedbacks, só para a gente fechar aqui, e aí a gente já vai falar do sorteio, que o pessoal tá... Gente, fiquei super feliz, todo mundo ficou, quase ninguém saiu. É óbvio que quando o Caio fala, a gente fica mesmo, né? Mas, enfim. Bom, além do vídeo que eu mostrei, né, do colaborador que deu um super feedback legal sobre como foi o processo passando, né, por toda essa questão do novo onboarding, a gente teve um reconhecimento interno muito forte, tanto que eu cansei de verdade de apresentar esse projeto para RH global, RH regional. Teve muito benchmarking também do mercado, gente querendo conhecer, eu fiz muito benchmarking. Nesse ano especificamente que a gente lançou, que foi lá em meados de 2016, 2017, eu perdi as contas de quantas palestras que a gente deu para mercado mesmo, benchmarking, eventos, foram mais de 20. Então, acho que a gente teve uma repercussão interna muito forte e externa também, que culminou inclusive no prêmio que a gente ganhou do Congresso de Learning Performance. E internamente, a gente também não só influenciou o global, né, o global começou a usar novas tecnologias e eu gosto de pensar que a gente deu um empurrão nisso. Né? Então, o global começou a usar a realidade virtual e, inclusive, na própria integração que a gente fez de Bayer e Monsanto, realidade aumentada, e eu gosto de pensar que a gente influenciou eles nesse processo. Então, acho que foi um golaço, né, do Brasil, não só para a Bayer, mas também para o mercado. Muito bem. Bom, gente, perguntas, mais algumas. A gente tem um sorteio aqui, a gente pensou muito em como que a gente, o que é esse compartilha, porque a ideia não é fazer, esse vai ser o primeiro, acho que a gente tem ali a Ultragaz para falar, o Google para falar nos próximos meses, Carrefour também vai trazer os seus cases, e aí quem tiver aqui, quiser trazer o seu case, pode participar, mandar para a gente, que a gente vai ficar muito feliz de poder compartilhar. A ideia é que a gente faça isso como um movimento mesmo. As empresas sempre pedem, deixa eu fazer benchmark com fulano, ciclano. Então, a ideia é que a gente concentre aí esses temas que são super importantes para o RH. E aí a gente definiu aí junto com a Vivi estava aqui, que a Vivi Rodrigues é uma super especialista em pensar em como é que a gente cria experiências aí também em presentear.
E a Vivi falou muito dessa coisa, né, de compartilhar o conhecimento. Tá aqui, Vivi, que bom. Obrigada aí por estar com a gente nesse momento, de como a gente pode compartilhar, né, os momentos através, né, traz luz às nossas aflições e desafios. Então, a gente vai fazer esse sorteio agora. Cláudio, passa só para o próximo para a gente mostrar o que é, além do livro do Caio, né, de Talent Acquisition. A gente vai sortear essa luminária, que é um estilo industrial, feita à mão, para que vocês possam aí iluminar os seus dias e suas ideias, quando vocês quiserem pensar em alguma coisa. Então, Nath, se você quiser fazer esse sorteio aí agora para a gente vai mandar para a residência de vocês, então não sai, gente, quem for sorteado, a gente manda para casa de vocês. E se alguém tem algum tema, sugestão para fazer também aí para o próximo, compartilha, já avisa a gente que a gente já vai preparar e encontrar a empresa, ou se alguém quer compartilhar o seu case, também traz aqui. Nath, você quer fazer o sorteio? Vou fazer o sorteio e quando sair aqui o resultado eu compartilho a tela também para vocês verem quem foi. Então, vou dar o play aqui, hein? Tchan, tchan, tchan. Felipe Souza. Cadê o Felipe? Felipe, você tá aí? 3 segundos. Tô sim, Ivan. Tô por aqui. Eu tô tentando compartilhar a tela, tá? Para vocês verem que foi de sorteio. Felipe, depois a gente manda para você agora, a Cláudia, a Nath, manda aí um inbox para você mandar o seu endereço para a gente mandar para você. Mas eu posso fazer só um adendo? Eu acho que pode sortear outra pessoa, porque eu já tenho a primeira cópia do livro do Caio. Então acho que a gente pode fazer diferente. Vamos fazer outro sorteio, você fica com a luminária e a gente sorteia agora faz um outro sorteio, Cláudio. Então, maravilhoso. Pra gente sortear o livro. Pronto, aí 2 pessoas são contempladas. Olha aí, que legal. Melhor ainda. Vou fazer o segundo, então. É verdade, né, Felipe? Você tem a primeira... Realmente, ele tem o primeiro livro. Não, digo, a primeira cópia do livro. Então, vamos lá, já vai sair aqui o resultado. Larissa Gonçalves. Larissa, você está aqui? E Larissa, você ganhou um livro. Será que ela está aqui? Ela acabou de sair da... então saiu. Então vamos sortear outro. Então vamos sortear outro. Gente, algum feedback sobre como é que foi? A gente está começando, é o primeiro, então, né? Se quiserem aí, enquanto a Nath está sorteando. Adriana Silva. Aê, Adri! Olha, as pessoas que participaram foram sorteadas, hein? Olha só, verdade. Foi marmelada. Aqui, ó. Adriana Silva. Adri, manda depois seu endereço para a gente mandar para você aí o livro do Caio. E eu queria só perguntar feedback, o que vocês acharam. E, Caio, obrigada, viu? Você é incrível. Obrigada por estar com a gente nesse primeiro, e que seja o primeiro de muitos. E estamos juntos aí sempre, né? Então, seja não só aqui profissionalmente, mas pessoalmente também. Feedbacks, gente, temas que vocês querem, tempo, horário, putz, o que vocês acharam? Vamos compartilhar aí um pouquinho, para ver se a gente consegue aumentar, né, essa comunidade, esse movimento que a gente está começando. Eu vou começar aqui, acho eu sensacional. Já estou na intimidade, eu nem te conheço, né? Já estou te chamando de Fê, mas enfim, Fê, conta aí. Boa, tá tudo certo, menina de Paulista, cortar os nomes no meio. De novo, sempre um prazer ouvir o Caio e as palestras dele, mas essa em específico me surpreendeu porque traz muito passo a passo, então a gente não fica uma coisa muito superficial. Então, acho que foi muito bacana, muito proveitosa a noite, tanto o tema em si, porque apesar de ser um tema batido, é um tema que sempre tem coisas novas e sempre tem algo a mais para fazer.
E a forma como o Caio trouxe também foi bem bacana, e saber compartilhar, né? Ele colocou o passo a passo, o diagrama, de quem que eram os papéis e responsabilidades, né? Eu acho isso muito bacana, acho que quando você compartilha, acho que coisas bacanas também voltam para a gente. E sugestão de tema, eu ia deixar aqui 2 temas, um que eu acho talvez interessante, não sei se pode agregar valor ou não, mas fica de sugestão, a parte de agilidade no RH e o uso de cultura de dados, como que o RH está lidando com isso, pensando na pandemia em si. Estava todo mundo, não só a RH em si, mas o negócio estava olhando muito para a digitalização, centralização dos dados, então queria estar entendendo um pouquinho se tem alguma empresa que está com uma maturidade menor ou não com isso. A gente tem, sim, aí alguns temas, algumas empresas que a gente conhece, que a gente já trabalhou com agilidade. Bom tema, vamos trazer aí para os próximos. Show de bola, obrigado. Obrigada aí pela contribuição. Mais alguém? A gente passou 5 minutos do nosso tempo, mas mais alguém aí quer compartilhar, quer trazer aí um feedback para a gente também poder no próximo melhorar e criar mesmo essa comunidade. Eu quero agradecer a você, a Icântica, né? Todos da Icântica, ao Caio, por ter compartilhado conosco. Fantástico, adorei, excelente. Fiquei muito feliz por ter ganho o livro, máximo, mais ainda. E gostei demais também do curso, vou procurar, viu, Caio? Olha, e aprendi muito hoje. Verdade. Muito bom. Parabéns. Então, compartilha, Adri. Acho que essa é a ideia, né? Compartilha para a gente aumentar essa rede aí para os próximos. Gente, não quero tomar mais o tema de vocês. Obrigada. E a gente se encontra aí. A ideia é que a gente faça um próximo compartilha entre julho e agosto, tá? Então, também para que a gente programe aí as empresas. E quem quiser trazer o case, fique à vontade também para trazer o seu case para compartilhar para a gente poder aprender juntos. Tá bom? Obrigada, boa noite. E nos vemos aí, gente. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, viu? Mais uma vez.